Cadê, não? É verdade. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês aí, que são inscritos. Agora o irmão Ricardo vai falar com vocês aí e vai ensinar também, né? Que aqui é uma igreja de falar de toda a área, né? Antes de eu pregar o evangelho, gente, eu vi num vídeo lá, a gente sabe que isso no Brasil é normal, que está acontecendo, né? Mas a gente tem que lutar para combater esse mal, né? A pessoa suicidar, né? Teve aí um suicídio em Belo Horizonte, isso acontece com frequência, né? E ali aquele cara que estava tentando suicidar é policial militar, né, de Belo Horizonte. E tinha um outro policial tentando salvar a vida daquele militar também. Mas acabou os dois caindo, né? Eu acho que um veio a óbito e outro tá ruim no hospital, né? É 15 metros de altura. Então, gente, depois do culto, pedir testemunho para orar, né, pelas nossas forças militares que tem aí, né, que é a polícia, o exército, marinha, aeronáutica, para que não mal nenhum chegue até eles, porque não é fácil o cara hoje em dia ser policial militar, ainda mais morando em capital, né? O trânsito pesado, complicado, a criminalidade é maior, né? O serviço é estressante, então muitos fatores aí negativos levam a policial a surtar, né? O policial surtou, né? Às vezes a vida conjugal também não tá boa, então muita coisa acontece, né? Eu falo isso porque eu já morei em BH, eu já vi um policial tentando se suicidar em um lugar muito alto lá em Belo Horizonte, num prédio, né? Um prédio que era da polícia, ali no centro de BH. Hoje o prédio é um grande condomínio de luxo, né? Esses empresários ricos. Então a gente tem que orar, né? Não só para você, mas também para nossas forças militares, que passam muito perrengue, né? Muita perseguição, muita opressão de comandante, né? E ainda chega em casa, a mulher tá de cabeça virada e aquela coisa toda. Então vou orar para os nossos militares, né? Eu acho que nossos políticos têm que fazer um projeto de lei para ter, igual o exército tem, né? Educação religiosa, que tem igreja cristã nos quartéis, alguns quartéis do exército, e tem a católica, né? Então, para poder fazer um projeto policial ali, quando for para a rua, ele saber ali conversar com o policial, né, convencer ele a servir Jesus Cristo, para poder ele não cometer nada contra a sua vida, né, porque ele é um policial, ele protege nossas vidas, nossa segurança. Então nós temos que agradecer a Deus por eles, né, porque não é fácil hoje em dia combater a criminalidade no Brasil. A gente sabe que o culpado disso tudo são os políticos, né, que não dá conforto para as Forças Armadas, não dá conforto para a Marinha, não dá conforto para as forças militares. Então a polícia também ela fica sobrecarregada de trabalho, né? Então não tem nada contra a polícia, né? Porque eu morei em BH, então eu já tive meio de muitos policial, né? Eu já tive ali algumas greves ali que eu tive ali no meio deles tirando foto, né? Só fotos. Então orar por eles depois, né, para não cometer nenhum suicídio. Não só eles, mas também a civilização brasileira, né? Porque é triste o cara ir para um viaduto e tirar sua vida. Eu tenho experiência que eu estava em BH também, uma menina nova, uns 12, 13 anos, tentou suicidar por lado de um viaduto, para bater de frente com a carreta, e a carreta passou em cima dela. E aquilo é horrível. A gente, eu tive uma cautela porque eu já vi muito filme, que a pessoa, quando se aproxima, ela pula para poder a pessoa não salvar a vida dela. Então, eu tive ali poupando a vida daquela jovem, né? Passou alguns amigos meus de SAMU na BR e me viu de tudo suspeita. Não suspeitando de mim, suspeito que eu estava parado. Então, foi até perto de mim e conseguimos ali imobilizar aquela menina e ela voltar para a sociedade. Menina nova, né, tentando ficar de namoro, né, não conformar com o término do namoro. Então, nós vamos orar depois para nossas Forças Armadas, Polícia, não só do Brasil e do mundo, né, porque é triste você ver um oficial ali da polícia, né, um oficial intermediário ou
né, um soldado, um cabo, seja, perdendo sua vida, né? Fora que nós perdemos aí militares no Rio, né? Aquele combate ao tráfico de droga, né? Orar por eles também que surta, por excesso de trabalho, né? Por poder, problema com família, então acaba surtando. O policial ali, ele já tem aquela pressão de comandante, então ele fica ali sobrecarregado, né? E acaba ali tentando achar daquela forma ali certo. Não é certo. O certo é conhecer a palavra de Deus e praticar, né? Teve outros também episódios, pouco tempo agora, de 3 policiais salvar a vida de um rapaz. E os 3 policiais evangélicos, né? Orou porque rapaz ali e salvou a vida daquele rapaz que estava também tentando pular da ponte, né? Então é muito importante um policial ser evangélico, que não acontecer essas barbaridades, né, tentando contra a vida dele, algum miliante, alguma pessoa, ele poder ali salvar a vida daquele homem ou mulher, né? Porque hoje em dia os pessoal acham que acabar com a sua vida, destruir sua vida, que Deus vai perdoar. Não vai perdoar, gente. É suicídio. Você está se matando, você está tirando sua vida. E quem pode tirar nossa vida não é ninguém nesse mundo. Mas acontece coisas bárbaras, né? No Brasil e no mundo. Mas infelizmente acontece. Então quem pode tirar nossa vida é Jesus Cristo, né? Nós temos tempo na terra. Nosso tempo Deus se conta a ele. Você vai ficar 80 anos, 70 anos, 90 anos, 50 anos, 100, 110, 120 anos. Seu tempo é Deus que conta. Então não é outros, né, pode tirar a vida de ninguém. Então vamos orar depois, né, para os policiais e o povo, né. Vou ler aqui, gente, agora a Bíblia, que é importante é ler a Bíblia para vocês, né, para vocês aprenderem aqui. Eu falo isso porque a gente fica muito triste com o que está acontecendo, né, a gente não pode abaixar a cabeça por isso não, né, deixar a nossa polícia fragilizar também. Eles também precisam de ajuda, porque eu sei que é pressão, opressão, né? Comandante ali quer que produz, quer que prende, resolve o problema de civilização, né? Então tem opressão nas hierarquias militares. Vou ler para vocês aqui em Naamã, Reis 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão, um homem valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria da terra, e Israel levaram à pressa uma menina, ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ele disse: Senhora, oxalá, meu senhor, diante do profeta está Samaria, e ele restauraria a lepra. Então Naamã notificou o Senhor, dizendo a menina da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, enviarei a carta ao rei de Israel. E tornou sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas vestido, levou ao rei de Israel. Chegando lá, carta que enviou a Naamã: restaurei sua lepra. Sucedeu o rei de Israel, rasgou seus vestidos. E sou Deus para matar e vivificar. Tá vendo? Só Deus para matar, gente, né? Vivificar, que é vida, né? Para que envie a mim restaurar o homem da sua lepra, a doença, né, gente? Hoje não existe lepra, hoje não tem lepra em lugar nenhum. Hoje falar lepra é mentira, né? As lepras, Deus acabou com ela. Não existe lepra, existem outras doenças, mas a lepra ninguém nesse mundo tem, né? Tem outras doenças aí, né? A lepra, gente, é um rosto deformado e cheio de... É tipo a pessoa toma aquelas porradas na cara e fica esgalo, mas é um rosto todo deformado a lepra, e muito feio. Parece a pessoa fica irreconhecível. Se a pessoa tem, ou eu tenho essa face aqui, eu com a lepra parece outra pessoa, né? Parece um monstro. Um homem parece que é um monstro, mas não é, é a lepra, né? Pela deveres mortal que busca ocasião. Sucedeu, porém, ouvido a Eliseu, que o rei
Israel rasgado os vestidos, rasgou bendizendo o rei. Resgate teus vestidos, deixe mira saberá. E o profeta Israel, Naamã, seus cavalos, seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, tem no filme também, depois eu vou falar para vocês aqui. Vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, tua carne tornará, ficarás purificado. Porém Naamã muito indignou, foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente sairá por-se, e invocará o nome do Senhor. Seu Deus passará sobre o lugar, restaurar o leproso. Não são porventura, Abama, Farpá e o rio Damasco, melhores todas as águas de Israel. Não poderia lavar nele ficar purificado. Voltou-se a indignação, então chegaram-se a eles, o Senhor falará ao meu. E é grande isso aqui, gente, é muito grande. Profetas disseram alguma grande coisa. Porventura farias quantos, dizendo, levanta-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou ao Jordão, Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a carne tornou-se menino, ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, toda comitiva veio, pois, diante dele, e tenho conhecido toda a terra de Deus, de Israel. Peço nome de bênção do teu servo. Porém, viste o Senhor, cuja presença estou, tomarei isto que tornasse, recusou a Naamã. Seja assim, tudo que tu servo seu a carga da terra, julgo muitas, porque nunca oferecerá teu servo holocausto ao sacrifício a outros deuses. O Senhor nisso perdoe o servo, quanto o Senhor entra na casa de Rimon, adorar, encurvar-se Rimon, teu servo. Então, pequena distância. Então, gente, Naamã foi até Eliseu, né? Ele era capitão sírio, né? Um homem de guerra, né? É o chefe da guarda, né? É um capitão, chefe da guarda. De tenente para cima, na hierarquia comum, ele já é um comandante. De sargento também já é um comandante, mas é um comandante de pequena fração. De capitão, que já tem hierarquia maior, e o posto de militarismo é mais elevado, ou seja, ele comanda mais homens. Então ele era capitão da guarda, né? E já tinha um posto ali elevado, né? Que são 3 estrelas, mas naquela época não existia estrela, né? Hoje existe, né? Dos anos para cá foram criadas as estrelas, que são as ombreiras, né? Os ombros das estrelas, né? De tenente, de aspirante, de subtenente, começa ali as divisas de hoje, né? Mas antigamente não tinha essa divisa, só tinha um nome ali, capitão da guarda, né? Tenente, mas não falava muito nessas promoções, falava mais capitão, né? Então Naamã ele seguiu ali, né? Pro deserto ali, e a cavalo, né? Com os homens de guerra dele, e foi até Eliseu, para poder Eliseu curar ele. Mas porém, antes dele chegar até Eliseu já mandou um mensageiro, né, comunicar a Naamã que ele ia ser curado através ele tomar banho no Rio Jordão. Então, porém, Naamã ficou chateado e queria que Eliseu chegasse, orasse por ele e curasse ele, né? Mas porém, o mensageiro que Eliseu mandou, Eliseu já sabia que ele ia ser curado. Porém, ele tinha que descer-se o Rio Jordão, 7 vezes se banhar, e aí Deus ia curar ele. Porém, ele foi um homem incrédulo, né? Porque ele foi ali, ele não acreditou que o Rio Jordão ia curar. O rio sujo, né? Me curar eu, isso é demais. Ainda não me receber, né? Ele ficou triste. Mas ali os seus intermediários, né? Intermediário é promoção abaixo, né? Ali outro oficial da guarda mais baixo que ele, ou um tenente, o que seja, mas não falava tenente antigamente, né? Chegou perto dele e falou: Naamã, ouço que Eliseu mandou falar com você, vá lá e se banha, talvez se banhando você vai ser curado, né? Que ele endureceu o coração, ele achou muito desaforo, Eliseu não receber ele e orar por ele para ele poder ser curado. Então ele achou
ele ficou incrédulo na hora. Ele não acreditou na palavra do mensageiro que Eliseu mandou para ele, né? De encontro a ele. Mas porém, outro chefe intermediário da guarda, abaixo dele, né? Inferior a ele pouca coisa, chegou sobre ele e falou: faça o que Eliseu mandou você fazer, né? Tira a roupa, banha ali 7 vezes, né? E tem que saber, você banhando você vai ser curado. Então ele foi convencido ali, né? Por chefe da guarda, o chefe da guarda, mais baixo que ele de graduação, né? E ele foi, ouviu o conselho daquele chefe da guarda e se banhou, né? Nele se banhar 7 vezes, aquela lepra foi sumindo do corpo dele, automaticamente já foi sumindo. Por causa de que o Espírito Santo de Deus já estava sobre aquela água, né? Por isso que Deus mandou Eliseu falar com ele que ia banhar na água, ia curar na água. E ele foi curado. E na hora que ele curou, ele creu mais em Deus. Ele falou: esse é o verdadeiro Deus, né, que eu quero servir. Ele até deu ouro e prata para aquele o Eliseu, porque curou ele. E ele creu mais na palavra de Deus, né? E Deus era com ele. Porque se Deus não for com o servo dele, com aquele que não é dele, ele não cura também não, né? E Deus era com ele, Deus curou ele, né? Porque Deus já tinha grande obra na vida dele, e ele creu, Naamã creu na palavra do Senhor, né? Ele endureceu o coração na hora, porque não era cristão, mas depois que ele foi curado, ele creu mais na palavra do Senhor, ele até virou para o Senhor: tu é Deus, né? Porque curou ele, né? Então ele foi curado, ele ficou novo de novo, porque ele andava até com um túnel na cabeça, né? Aquele chapéu de oficial, e escondendo o rosto, de tanta vergonha que tinha. Andar aquele homem, o capitão da guarda, leproso, né? Lepra no rosto e no corpo, né? Hoje não existe lepra mais, gente, né? Não existe lugar nenhum no mundo, né? Tem outras doenças, mas a lepra ninguém tem, né? A lepra é horrível, né? Deve sentir uma dor horrível e não é bom, né? Então ele foi curado, por causa de quê? Pela fé dele, né? Naamã teve fé, na hora que ele desceu o rio, ele depositou a fé dele em Deus, e o Espírito Santo de Deus já estava sobre a água, né? O Eliseu é um homem de Deus, não ia mentir para Naamã, né? Então Naamã, ele foi incrédulo, né? Na hora que recebeu a mensagem, ele achou até que era desaforo o Eliseu não receber ele fisicamente, né? Então, na hora que ele recebeu ali aquele conselho do chefe da guarda, que era inferior a ele foi à água. Assim que ele foi à água, ele foi curado. A fé, né? Então tem que ter fé, gente, né? Não é igual a fé de Naamã, né? Tem que ter fé nas palavras de Deus, né? Igual nós falamos aqui, né? Nós falamos a verdade. Eu não vou demorar muito não, senhor, porque o aumento tá chovendo mesmo. Vou falar aqui rapidinho aqui, e na hora que acabar aqui eu tô subindo, né? Agora eu vou ler aqui para você, gente. Então, a carta de 29, vou ler rápido aqui, gente. Porque vai chover, eu tô sem guarda-chuva. A carta de Jeremias ao cativo da Babilônia. Essas palavras está Jeremias, profeta, enviou Jerusalém, né, ao cativeiro também, sacerdotes, profetas, né? E eunucos, príncipes de Jerusalém, e terceiros a Jerusalém. Porém, Safá e o filho de Judá, a Babilônia, Nabucodonosor, né? Assim o Senhor dos Exércitos, Israel, todos foram transportados a Jerusalém. Edificai, habitai a jardins, comei, tomais mulheres, filhos, multiplicados, diminuais, procurais a cidade da paz, e onde fiz transportar, orar ao Senhor, a paz tereis, porque o Senhor dos Exércitos de Israel, vós enganaste os profetas. Então, vossos divinos, né, sonhos sonhais, profetiza o nome de enviai o Senhor, porque o Senhor visitarei e cumprirei, trazei lugar, porque pensamentos, diz o Senhor, que mal andar sobre esperais, né, e buscai o Senhor, que lugar lancei, lugar transportarei,
porque voltou-se a cidade, né? E cativeiro do Senhor dos Exércitos. Podereis comer maus pão. Então, gente, Jeremias estava ali, né, na Babilônia, e tinha um falso profeta falando que o reinado ia se estruturar, ia voltar tudo a normal. Mas, porém, Jeremias falou sim com o falso profeta. Você prega um falso evangelho. Jesus não falou nada disso. Né? E Jeremias, ele foi ali, até já preparado, crucificado. Para quê? Porque caso ele seria julgado, ele iria ser ali açoitado. Mas, porém, ali Jeremias combateu aquele falso profeta para poder falar a realidade que está acontecendo. Né? Que o outro ia morrer, o rei ia morrer, né? E o rei morreu mesmo. Né? Então, Jeremias foi ali para combater o falso profeta. E ele combateu aquele falso profeta. Porque precisava, o povo precisava da verdade. Né? Não adianta falar. A chuva, hein? O problema é que eu não fechei minha janela. Então, Jeremias foi ali, né, para combater aquele falso profeta. E combateu o falso profeta. Né? O que Jeremias pregou foi a verdade. Né? O rei morreu depois. Né? E depois o povo creu mais nele. Então, Jeremias foi muito principal para poder combater o mal. Igual nós estamos aqui, combatendo o mal. Né? Não estamos aqui brincando com a palavra de Deus, né? A gente chegou aonde chegamos hoje, né? Hoje chegamos aí, a palavra impactou o mundo inteiro, né? Nós combatemos o mal mesmo, né? Então é muito importante, gente, saber a verdade, porque no dia do julgamento final todos nós vai ser cobrado, todos nós seremos cobrados. Né, vai abrir o livro da vida, todos nós. Pela obra que entrará para o céu, gente. Pelas obras que nós fazemos. Né, ganhar almas para Deus, orar para a pessoa, buscar que as almas perdidas, ajudar o próximo. Né, pelas almas, pelas obras. Né, você vai entrar no céu, porque eu tenho ministério, eu tenho igreja. Mas você salvou as almas, você buscou as almas, né, você levou a palavra de Deus para ela poder conhecer o verdadeiro Deus. Né, a palavra de Deus é para isso, abriu para isso. Então, nós temos que ensinar as pessoas e aprender conosco. Igual um rapaz aí, como é que chama? BH? Almeida, o irmão Almeida. Rapaz Almeida, né? Hebraico. Ele já é filho da Bíblia, que ele é hebraico. Ele não está na Bíblia, mas ele já é da terra do Senhor. Né? E ele creu na palavra nossa aqui, querendo aprender com nós também. Né? E ele tem mais para ensinar do que aprender, porque ele já sabe muita coisa. Né, um cara que lê a Bíblia, sabe ler hebraico, né, isso é a língua difícil, e ele tem um conhecimento de quê? Ele crê na palavra de Deus, e ele está crendo aqui, né? Ele está crendo aqui. Quando a pessoa crê, Deus salva, igual ele falou com nós, que o pastor falava com o pessoal que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Ninguém pode mandar ninguém para o inferno, não, gente. Quem tem esse poder de mandar os outros para o inferno é Deus. Nós sabemos que se você não andar na palavra do Senhor, não andar reto com o Senhor, né, isso aí será condenado ao inferno. O Senhor vai condenar aquele que não anda direito na palavra de Deus. Igual os falsos profetas, já estão condenados. Né? Então isso aí é ponto para ir por quê? Para o inferno. Né? Então quando você anda na palavra de Deus, é ponto para você poder ir para o céu. Mas você ganha crédito com Deus. Você está fazendo a obra de Deus. E quem não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra do diabo. E o que Deus vai fazer? Mas vai lançar no inferno mesmo. Deus que lançará o inferno. Que ainda passará pelo julgamento. Né? Será julgado pelas obras. Né? Então, quem pode... assim quem vai para o inferno. É Deus. Mas todo aquele que prega o falso evangelho, igual esses pessoal aí... Agora tem dois aí, rapaz, um menino novo, né? Brincando com a palavra de Deus. Esse também vai prestar conta para Deus. E vai queimar no inferno, mas Deus que vai julgar ele. Ele e essa menina aí, brincando, né? A menina até ostentando com o dinheiro do povo. Isso é chuva passageiro. Então, todos nós vamos prestar conta para Deus. Ninguém vai escapar na mão de Deus, nem o diabo vai escapar na mão de Deus de julgamento final.
Então todos nós precisamos conta para Deus, né? A gente está levando aqui a sério, né? Que a gente se esforça, Simão se esforça. Simão veio agora amigo lá de Palmeiras. Palmeiras aqui é umas meia hora para subir um morro. Verdade, Né? Meia hora. Mesmo que você sobe correndo, você não aguenta subir correndo. Né? Morro acima, né? O passo não rende. Então ele veio correndo para poder ministrar, ministrar a palavra de Deus. E eu preparei ele em casa para poder, até esqueci minha janela aberta lá em casa, que agora está chovendo. Né? O quarto, se tiver janela aberta, moia. Né? Então nós estamos aqui levando a palavra de Deus a sério para vocês. Né? A gente sabe que a gente é bombardeado por pessoas, mas quando mais bombardeia, o ministério só cresce. Né? Só cresce, as pessoas mais crê na palavra de Deus. Porque não estão brincando. Né? Não estão ostentando carro de luxo. Nós não temos essa vida de luxo, como esse bandido tem aí. Né? Nós pregamos a verdade. A única coisa que diferencia desse falso profeta, que ele pega filme bíblico e mostra como foi, só o filme bíblico dele que vale a pena, que ele mostra como foi o antepassado de Jesus Cristo, como foi aquela vida, né? A Rede Record. Isso aí eu acho até bonito, mas outra parte eu desclassifico ele, né? Pega dinheiro de todo mundo, curte coisas bacanas e o povo na miséria. O negócio tinha aí uma lá de BH, né? O pessoal pedindo dízimo, ajuda a poder comprar alimento, ela mandando ir no negócio lá da igreja dela mesmo, que é rico. E eu falei assim, como é que pode uma mulher dessa, ainda que estava no carnaval ainda, desprezar as pessoas? Não pode, gente. Se a igreja é aberta, não é só para ganhar dízimo e oferta, não. A igreja é aberta para ajudar os enfermos mesmo, né? Os doentes, os necessitados. A igreja não é só a igreja dela, para ela só. A igreja também é do povo, é para o povo, ajudar o povo, né? Ajudar com pão, né? Ajudar com, né, a pessoa que está passando fome ali, ou está necessitada. A igreja também é a obrigação da igreja, pegar ali um pouco de dinheiro e ajudar aquela pessoa, né? E ela não, e eles não, eles fazem o contrário. É por isso que Deus fica irado com esse pessoal. Além de pregar um falso evangelho, leva rios de dinheiro do povo, mas não prega a verdade, né? Eu deixo a palavra para o Simão aqui, agora eu estou subindo também, né? E agradeço a oportunidade. Aleluia, né? Estamos aqui na palavra do Senhor nessa noite aqui, né? Correndo com a vinha. Se você quiser, você pode ir, cara. Não espera não, que aqui agora eu finalizo aqui, você pode subir. Subir mesmo, porque... Não, pode subir. Não, tô aí. Aqui vai vir muita água. Tá dando os relão forte pros cantos. Você fecha ali? Depois fecha, não precisa esquentar a cabeça não. Fecha com a chuva. Vai descer muita água. Com Deus, hein? Aleluia. Aleluia, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Aleluia. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Salvação de Simão e Pastor Simão da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Sejam bem-vindos todos vocês que são inscritos. Vamos começar o culto nessa noite maravilhosa, né? Que é 25/3 de 2025. Nós iremos começar o culto terça-feira. Iremos começar o culto agora em Salmos capítulo 55, nesta noite, meu irmão e minha irmã, e meu amigo e minha amiga. E aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, nação Brasil. Repetindo de novo, fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E o culto é aqui, a sede é aqui,
Tá? A sede existe, a igreja existe, eu existo. Aí eu falando com vocês aqui, aí eu pregando para vocês, aí eu ensinando para vocês aqui, aí vocês me assistindo aí, aí vocês me ouvindo aí. Então, eu existo e a igreja existe, tá? Aleluia. Agora vamos na palavra do Senhor. Mas antes de eu ir na palavra do Senhor, quero agradecer a dona Alcina aí, né, que mandou uma janta para mim aí, né, uma vizinha aqui de muito tempo, que me conhece desde pequeno, né, conhece desde pequeno, né, aleluia. É uma vizinha abençoada, né, sempre lembra de mim aí, né, aleluia, sempre lembra, né, aleluia. Ela ama muito a minha vida também, porque conhece desde pequeno, né, nós somos vizinhos de muito tempo, não é de agora, né. Mandar alô também para a Janiel, para a Ana Paula, para a Josimar, para todos aí da família aí, da dona Alcina também, né? Aleluia. Porque, meu irmão, eu tenho que agradecer, porque quem lembra do pastor, eu tenho que agradecer, né? Aleluia. Porque o pastor não para, cada coisa que eu faço aqui, que vocês não fazem, meu irmão, é muita coisa, né? Igual a Ricardo estava falando, eu tinha saído lá embaixo, né, 6h30, e voltei antes do culto começar. Fui rápido, fui a pé e voltei a pé para começar o culto, né, aleluias. E comecei o culto direitinho, e aleluias. E depois daqui eu vou ter que ajeitar mais coisas ainda para a obra aqui ainda. Terei que lavar mais coisas, ainda terei que lavar mais lençóis, tudo. Então, o pastor não para, é muita coisa, né, aleluia. O pastor olha muita coisa, aqui, o pastor olha muita coisa, o canal, a igreja, tudo, né, para que nada possa parar aqui. Vamos lá, então, por isso que eu estou mandando um alô aí para a dona Alcina aí, né, a irmã dona Alcina, né, dona Alcina? Jesus te abençoe sempre, e a vitória é sua aí e da sua família, tá? Aleluia. E a vitória aí é de Joyce aí também, aleluia. A vitória é dela, a bênção é dela, aleluia. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. Prestou atenção? Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Perseverem em oração e lança sua carga sobre o Senhor. Masquil de Davi para o cantor sobre Neginote. Está vendo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, minha amiga? Esse salmo, capítulo 55, é um salmo de cântico também. Eu sempre falo em todos os vídeos, igual aqui, igual essa igreja aqui. Eu amo cantar, eu amo louvar ao Senhor. Né? Igual que canta para o Senhor, igual que louva para o Senhor, dança, bate palma, né? Faz o giro, né? Igual o louvor da roda vai girar, a roda vai virar e vai girar, a roda vai virar e vai virar, né? São louvores bonitos, são tocados aqui, espirituais, que eu sempre falo. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração. Prestou atenção, só o começo da introdução do tema já diz. Persevera em oração. Tem que perseverar na oração, meu irmão e minha irmã. E meu amigo e minha amiga. Tem que perseverar na oração. Porque quem persevera na oração, a resposta chega rápido. Igual que também ama orar, ama buscar, ama falar com o Pai, com o Criador do céu e da terra, ama falar na oração com Jesus Cristo, ama falar com o Espírito Santo na oração. Mas aqui está falando perseverar em oração, perseverar em oração. Tem que perseverar, meu irmão, minha irmã. Sabe o que é perseverar? É continuar clamando, é continuar orando, é continuar batendo na porta na oração. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Jeová, estou aqui. Jeová, eu estou aqui. Jeová, eu estou aqui. Jeová, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, estou aqui. Pomba branca que é o Espírito Santo, eu estou aqui orando a Ti e orando a Trindade para que Tu me ouça hoje, daqui a pouco e amanhã
e depois da manhã continuarei orando. E pode passar meses e anos, continuarei na oração, orando, em oração. É assim, só o tema introdução, vocês estão vendo que dá uma pregação bem grande. Aleluia. Continuando. Mas que o de Davi para o cantor morro sobre Inês de Norte. Inclina a Jeová os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lança sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevém e o horror me cobriu. Pelo que disse, há quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, Sela. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Prestou atenção no versículo 9, capítulo 55, versículo 9. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Como nos dias de hoje nós estamos vendo isso, né? Versículo 9 já fala sobre essas coisas, como não é só o Brasil que está dessa maneira, é global, viu? Vou repetir novamente o versículo 9. Capítulo 55 de Salmos e versículo 9. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Davi está falando dos dias de hoje também. Continuando. De dia e de noite anda ao redor dela sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era o inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se agradecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, igual ao meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Jeová. Olha, prestou atenção? Versículo 14, capítulo 55 de Salmos, e versículo 14. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Jeová. Tá vendo? A casa de Jeová. Jeová mora fora da igreja? Não, meu irmão, meu amigo. Jeová mora dentro do templo, dentro da igreja, dentro do templo. Aleluia. Vamos lá. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior, como no dia de hoje, ó, versículo 15 falando. A morte os assalte e vivo os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Continuando. Mas eu invocarei a Jeová e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz. Igual aqui, ó. É de noite em oração e na palavra, no ensinamento. É de madrugada em oração, na palavra, no ensinamento da escritura dessa lei aqui, que isso aqui não é Bíblia, é lei. De manhã, também em oração, na palavra, no ensinamento, após dia, após dia, após semana, após semana, após mês, após ano, até a volta de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor do Senhor e que é Filho deste Pai que é Jeová. Mas prestou atenção no versículo 16? Capítulo 55, versículo 16. Mas eu invocarei Jeová e o Senhor me salvará. Também, mas eu invocarei a Jeová e o Senhor me salvará. Mas eu invocarei Jeová e o Senhor me salvará. Eu invocarei.
Ainda não entendeu essa palavra, meu irmão, minha irmã, e meu amigo, minha amiga? Eu invocarei. Eu invocarei. Cada um de vocês fazer a sua decisão. Entendeu agora? Eu invocarei. Não está falando só o pastor Simão Santos que vai orar por vocês. Vocês vão orar junto comigo também. Vocês vão tomar a decisão aí, em orar. É você mesmo que decide a sua bênção, a sua vitória, a sua salvação, os seus caminhos, as portas abertas, a nova direção, o novo socorro, uma nova vida. Vocês que decidem, eu invocarei. Vocês têm que invocar, meu irmão. Se você não invocar com a língua, com a sua boca, quem invocará por ti? Entendeu agora? Cada um faz a sua decisão. Eu sempre já ensinei aqui em milhares de vídeos. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Levou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Jeová ouvirá, os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, sela, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco teme a Jeová. Prestou bem atenção no versículo 19, de Salmos capítulo 55, versículo 19. Presta bem atenção, assiste, ouve, se liga com teus cérebros. Jeová ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, sela, porque não há neles nenhuma mudança. Está vendo? O povo do mundo não tem mudança nenhuma. O povo do mundo não tem mudança nenhuma. Está vendo? Eles não mudam. Né? Aleluia. Passa ano, eles não mudam. Fica nas trevas, na escuridão. E o que resta é o quê? Lago de fogo ou inferno. Continuando. Eu sempre falo, tem que ter mudança. Aleluia, tem que ter mudança. Vamos lá. Igual vi mudança na vida de Denis e de Rosilene, quando eles vêm aqui na igreja, né? Aleluia. Tem que ter mudança. Aí a palavra fala aqui que, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco teme a Jeová. Vou repetir novamente, Jeová ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, sela, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco teme a Jeová. Continuando. Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais branda do que o azeite, todavia era espada nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Prestou atenção no versículo 22, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. E ele te susterá. E ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Prestou atenção nessa palavra aqui? Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vai essa igreja aqui. Nada abala essa igreja. Nada abala esse tempo. Nada abala a minha vida. Porque a vitória é certa. Porque a bênção é certo para este tempo, para essa sede da igreja pentecostal, mensagem de fogo fé, e para a vida daqueles que estão crendo junto com o pastor Simão Santos. Continuando. Mas tu, Jeová, os fará descer ao poço da perdição, homens de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. A palavra que eu mais amo, confiança, né? Mas em ti eu confiarei. Mas em ti eu confiarei. Mas em ti, pastor Simão Santo confiará sempre em Jeová. Eu confio sempre em Jeová, sempre no Pai, sempre no Criador dos céus e da terra.
sempre confio em Jesus Cristo, sempre confio em Espírito Santo. Eu sempre confio também nessa igreja. Eu sempre também confio neste templo, que está fazendo uma mudança bem grande e bem gigantesca. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã e meu amigo, minha amiga, nós aprendemos no Salmo 55, nesta noite, que temos que perseverar em oração, na palavra, no ensinamento, na consagração, na santidade. Aleluia. E volta a falar, nada abala essa igreja. Nada abala. Porque agora não tem nada para parar essa igreja mais. Não tem nada para parar mais este templo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo colocou este templo no melhor lugar do mundo. Aleluia. É o que sempre eu falo, né, em todos os vídeos. É Jeová que chamou este templo. É Jeová que chamou esta igreja. É Jeová que chamou a minha vida. Não é homem da terra, não é mulher da terra, não. É Jeová, o Criador, o Pai de todas as coisas, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Criador de todas as coisas. Então, a vitória é certo daqui. A bênção é certo daqui. E vocês do outro lado, que está crendo, que está confiando, pode ter certeza que a sua vida também vai mudar junto com essa igreja. Guarda o que o pastor Simão Santos está falando. Vai mudar junto com o pastor Simão Santos. Vocês estão crendo e confiando de verdade. E vocês também que estão dizimando, ofertando e contribuindo com essa obra. Não vai perder nada também não. Tá? Aleluia. Igual eu vi o comentário aí, né? Aleluia. A pessoa pediu o meu Pix. O meu nome do meu Pix é aquele ali mesmo. Tá? Aleluias. Então, é isso aí. Tá em cima aí também no canal. Aí, tá tudo aí no canal escrito aí. O nome do meu Pix está lá em cima, lá escrito lá. Tá? Aleluia. Então, aleluias. O meu Pix é aquele. Aleluia. E essas pessoas que estão querendo ajudar, aí que vai ser abençoado mais forte ainda. Aí que vai ser abençoado mais forte ainda. Vocês aí que vai mandar Pix para cá, igual eu vi aí, né, vai ajudar essa obra, aí que vocês vão ganhar mais ainda. É aí que Jeová vai trabalhar nas suas vidas, mais junto com esse canal, junto com essa igreja. Aleluia. Entendeu? Aleluia. E vocês aí que estão ajudando a essa obra, aleluia, não vai perder nada. Só vai ganhar e crescer junto com a igreja. Ó. Só vai ganhar e crescer junto com a igreja. Guarda o que eu estou falando. Aleluia. Porque aqui é sério. Eu estou falando sério. Que as suas vidas irá mudar. E vai mudar. Aleluia. E já está mudando. Só de falar que vai ajudar essa obra, o Senhor já está mudando as suas vidas. Tá? Igual eu vi no comentário ali. Igual eu vou confirmar aqui no computador. Aqui, ó. Tudo aqui é confirmado, né? Tudo aqui eu confirmo, meu irmão. É uma igreja, como dizer, que é uma igreja de confirmação. Né? Aleluia, igual um comentário que eu vi aqui, ó. Aleluias. É bom que a hora que a pessoa assistir aqui, vai ver que eu estou falando aqui, né? Vai ver que eu visualizei e vai saber que eu, aleluias, também estou falando aqui no vídeo. É igual o Valdir Dias, né? 73, 94, né? Aleluia. Agora ele falou, manda a chave, Pix, né? Aleluias. É isso aí, ó. Aleluias. É isso aí. É Valdir Dias. Tá vendo? É isso aí, ó. Manda a chave Pix, né? Ele mandou esse comentário, foi, aleluias, no culto 24 de 3 de 2025, que ele mandou esse comentário, né? No culto que foi 24 de 3 de 2025, né? Aleluia. No culto que foi ontem, né? Ele mandou o comentário lá, aleluia. Então, aleluia. Eu vi tudo aqui, né? Aleluias. E a vitória é de você, Valdir Dias. Você aí que está ajudando essa obra aqui, né, que vai ajudar essa obra, né, Valdir Dias. Aleluia. A vitória é sua, a bênção é sua. Essa obra aqui precisa de ajuda mesmo. Essa obra aqui precisa de ajuda constantemente. Eu fico feliz de pessoas que estão começando a ajudar essa obra, né? Aleluia, porque essa obra é de vocês estão ajudando essa obra é de vocês. Aleluia. Essa obra não é só minha, é de vocês. Vocês estão junto aí comigo aí, a obra também é de vocês, a obra não é só minha.
Então vocês estão ajudando, vocês estão de parabéns, porque não vai perder nada. A bênção sempre vai ser de vocês, a vitória sempre vai ser de vocês. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Aleluia. E não vai perder nada. E já terminamos de pregar aqui no Salmo 55. Agora vamos agradecer, porque madrugada tem mais. Para falar mais de salmos. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, abençoa somente meus inscritos. Abençoa eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E abençoa também os que estão ajudando essa obra com os dízimos, as ofertas, que estão contribuindo com essa obra. Abençoa eles também sempre, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de vocês aí. Se está confiando, se está crendo junto aqui, pode ter certeza que o Senhor já abriu as portas aí para vocês aí. Uma porta nova para vocês aí. É que vocês aprenderão muitas coisas, mas muitas coisas ainda. Aleluia. Até o próximo culto, à madrugada, que eu estarei de volta aí, com todos vocês que são inscritos aí.